Muitos cometem um grande erro quando pensam que os meios de preparação e as boas ações geram a oração, quando na realidade é a oração que é a fonte das boas obras e das virtudes. Eles consideram erroneamente os frutos ou as consequências da oração como meios de chegar até ela e assim diminuem a sua força. Trata-se de um ponto de vista completamente oposto à Escritura, pois o apóstolo Paulo assim fala da oração. Eu vos recomendo, antes de tudo, rezar. Assim, o apóstolo coloca a oração acima de tudo. Eu vos recomendo, antes de tudo, rezar. Muitas boas obras são pedidas ao cristão, mas a obra da oração está acima de todas as outras, pois sem ela nenhum bem pode ser feito. Sem a oração frequente, não se pode achar o caminho que conduz ao Senhor, conhecer a verdade, crucificar a carne com as suas paixões e desejos, ser alimentado no coração pela luz de Cristo e unir-se a Ele na salvação. Eu digo frequente, pois a perfeição e a correção de nossa prece não dependem de nós, como diz ainda o apóstolo Paulo. Nós não sabemos o que pedir como convém. Romanos 8:26. Somente a frequência foi deixada em nosso poder como meio de atingir a pureza da oração, que é a mãe de todo bem espiritual. Adquire a mãe e tu terás uma descendência, diz Santo Isaac, o sírio, ensinando que, em primeiro lugar, é preciso adquirir a oração para poder pôr em prática todas as virtudes. Mas eles conhecem mal essas questões e delas fazem pouco. Os que não estão familiarizados com a prática e os ensinamentos dos santos padres da igreja. Conversando dessa maneira, sem perceber, tínhamos chegado ao convento. Para não me separar do sábio ancião e satisfazer mais cedo o meu desejo, apressei-me a dizer-lhe: Venerável Pai, eu vos peço, explicai-me o que é a oração interior perpétua e como se pode aprender. Vejo que tendes dessa oração uma experiência profunda e segura. O velho monge acolheu meu pedido com bondade e me convidou a entrar. Vem à minha casa, eu te darei um livro dos padres que permitirá com que compreendas claramente o que é a oração e venhas a aprendê-la com a ajuda de Deus. Entramos em sua cela e o monge me dirigiu as seguintes palavras: Meu filho, a oração interior e constante oração de Jesus é a invocação contínua e ininterrupta do nome de Jesus, com os lábios, com o coração e com a inteligência, no sentido de sua presença, em todo tempo, em todo lugar, mesmo durante o sono. Essa oração se exprime pelas palavras: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Aquele que se habitua a essa invocação sente uma grande consolação e a necessidade de rezar sempre essa oração. Depois de algum tempo, ele não pode passar sem ela e por isso mesmo a oração brota nele. Compreendes agora o que é a oração perpétua? Ah, meu Pai, compreendo perfeitamente agora. Em nome de Deus, ensinai-me agora como chegar até ela, exclamei, cheio de alegria. Como se aprende a oração, nós vamos ver neste livro, filho. Chama-se Filocalia. Contém a ciência completa e detalhada da oração interior perpétua, explicada por 25 padres antigos. É tão útil e perfeito que é considerado como o guia essencial da vida contemplativa e, como diz o bem-aventurado Nicéforo, ele conduz à salvação sem cansaço nem dor. Então, ele é mais importante que a Santa Bíblia? Perguntei. Não é mais importante, nem mais santo que a Bíblia, mas contém explicações luminosas sobre tudo que ainda parece misterioso na Bíblia, por causa da fraqueza de nosso espírito,
cujos olhos não chegam a essas alturas. Eis uma comparação. O sol é um astro majestoso, brilhante e grandioso, mas não se pode olhar para ele a olho nu. Para contemplar o rei dos astros e suportar seus raios inflamados, é preciso usar um vidro artificial infinitamente menor e mais frágil do que o sol. Pois bem, a Escritura é este sol resplandecente e a Filocalia é aquele pedacinho de vidro. Escuta agora, eu vou ler para ti como se exercer na oração interior perpétua. Aquele velho monge abriu a Filocalia, escolheu uma passagem de São Simeão, o novo teólogo, e começou. Filho, permanece sentado no silêncio e na solidão. Inclina a cabeça, fecha os olhos, respira mais devagar, olha pela imaginação para o interior do teu coração, concentra tua inteligência, isto é, teu pensamento, da tua cabeça para teu coração. Dize ao respirar, Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, em voz baixa ou simplesmente em espírito. Esforça-te para afastar todos os pensamentos. Sê paciente e repete muitas vezes esse exercício. Em seguida, o monge me explicou tudo isso com exemplos, e nós ainda lemos na Filocalia as palavras de São Gregório, o Sinaíta, e dos bem-aventurados Calixto e Inácio. Tudo o que nós líamos, o monge me explicava com suas próprias palavras. Eu escutava com atenção e encantamento e me esforçava para fixar todas essas palavras na minha memória com a maior exatidão. Assim, passamos a noite inteira e fomos às matinas sem ter dormido. Ao mandar-me embora, o monge me abençoou e me disse para voltar a falar com ele durante o meu estudo da oração, para confessar-me com franqueza e simplicidade de coração, pois é vão lançar-se à obra espiritual sem um guia. Na igreja, eu senti um zelo ardente que me levava a estudar cuidadosamente a oração interior perpétua e pedia a Deus que me ajudasse. Depois, pensei que seria difícil ir visitar o monge para me confessar ou pedir-lhe conselho. Na hospedaria não me deixavam ficar mais do que 3 dias e perto do convento não há alojamento. Felizmente, soube que a 4 quilômetros dali havia uma aldeia. Fui até lá para procurar um lugar e, para minha felicidade, Deus me favoreceu. Pude ficar como guardião na casa de um camponês sob a condição de passar o verão sozinho em uma cabana no fundo da horta. Graças a Deus eu tinha encontrado um lugar tranquilo. Foi assim que comecei a viver e estudar. Pelos meios indicados, a oração interior, indo muitas vezes consultar o monge. Durante uma semana eu me exercitei na solidão do meu jardim, no estudo da oração interior, seguindo pontualmente os conselhos do monge. No começo, tudo parecia correr bem. Depois eu senti um grande peso, senti preguiça, aborrecimento, um sono irresistível e os pensamentos caíram sobre mim como nuvens. Fui falar com o velho monge, cheio de tristeza, e lhe expus o meu estado. Ele me recebeu com uma bondade incrível e me disse: Irmão bem-amado, é a luta que o mundo obscuro está travando contra ti, pois não há nada que o mundo tema tanto como a oração do coração. Ele tenta te atrapalhar e te causar desgosto pela oração. Mas o inimigo só age de acordo com a vontade e a permissão de Deus, na medida em que isso nos é necessário. Sem dúvida, é preciso que tua humildade seja provada. É cedo demais para atingir o fundo do teu coração por um zelo excessivo, pois arriscarias cair na avareza espiritual. Eu vou ler para ti o que diz a Filocalia a esse respeito. Meu mestre,
procurou nos ensinamentos do monge Nicéforo e leu: Meu irmão, se, apesar dos teus esforços, tu não consegues entrar no fundo do coração, como te recomendei, faze o que te digo, e com a ajuda de Deus encontrarás o que procuras. Sabes que a razão do homem está no teu peito. Retira, pois, dessa razão todo pensamento. Tu podes fazer isso se queres, e dá-lhe o Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Esforça-te para substituir por essa invocação interior qualquer outro pensamento, e com o tempo isso te abrirá certamente o fundo do coração. Isto é um fato comprovado pela experiência. Vês o que ensinam os padres nesse caso? Disse-me o monge. É por isso que deves aceitar esse mandamento com confiança e recitar a oração de Jesus o mais que puderes. Daqui um rosário com o qual poderás, no começo, recitar 3.000 orações por dia. De pé, sentado, deitado ou andando, diz incessantemente: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, docemente e sem pressa. E recita exatamente 3.000 orações por dia, sem acrescentar nem diminuir nada. É assim que chegarás à atividade perpétua do coração. Eu ouvi com alegria essas palavras e voltei para casa. Comecei a fazer exata e fielmente o que ele tinha ensinado. Durante 2 dias senti certa dificuldade. Depois isso se tornou tão fácil que, quando eu não rezava a oração, sentia necessidade de recomeçá-la, e ela brotava fácil e suavemente, sem o constrangimento do começo. Eu contei isso ao monge que me ordenou de rezar 6.000 orações por dia e me disse: Fica calmo e esforça-te apenas para manteres fielmente o número de orações que te é prescrito. Deus te fará misericórdia. Durante a semana inteira, eu permaneci na minha cabana solitária a recitar diariamente minhas 6.000 orações, sem me preocupar com mais nada e sem ter de lutar contra os pensamentos. Eu procurava apenas observar exatamente a ordem do monge. O que aconteceu? Eu me acostumei tão bem à oração que, se eu parava um instantinho, sentia um vazio como se tivesse perdido alguma coisa. Assim que eu recomeçava a rezar, sentia-me de novo leve e feliz. Se eu encontrava alguém, não tinha mais vontade de falar. Queria apenas ficar na minha solidão e recitar a oração. A tal ponto me habituara no fim de uma semana.